सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Kalau narajam jagatam param gurum Tiloknatha natupadu pankajam Prainamata bhagavantam achyutam Jakshanti pasanda vivinna cetasa. Gauriya Goswami Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que quando nós podemos nos tornar inclinados aos pés de lótus de Rupa Goswami Pada 100%, ou seja, quando a gente pode se tornar verdadeiros Rupanugas, imediatamente todo o mistério deste avatar dourado podem se manifestar dentro do coração. Não antes disso, não por meio de uma ensinação. Gaudiya Goshtipati Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que quando nós podemos nos inclinar aos pés de lótus de Rupa Goswami Pada 100%, ou seja, quando a gente pode se tornar verdadeiros Rupanugas, então imediatamente todo o mistério deste avatar dourado podem se manifestar dentro do nosso coração, sem sombra de dúvidas. Em nome de Rupanuga, algo diferente está acontecendo. Se nós cruzarmos o limite desse padrão estabelecido pelo nosso Guru Varga, Rupanuga Guru Varga, então nós vamos para o inferno. Se a gente quiser transgredir Rupa Goswami Pada, qualquer coisa excelente que você esteja fazendo de acordo com o seu cálculo material, a visão das pessoas comuns, isso não vai dar nenhum resultado, vai dar zero. Ou até mesmo um resultado negativo, um grande problema. Então, Prabhupada diz que para se tornar um Rupanuga, nós devemos estar em linha com todo o Guru Varga Rupanuga. Se nós ignorarmos eles, se a gente quiser ver algo extraordinário, incomum, e falar, olha, o Guru Varga Rupanuga é inútil, eu sou o maior Rupanuga, então certamente nós vamos para o inferno. Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que proclamam que eles próprios são Rupanugas, e eles gritam, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu posso te ensinar o Rasa Tattva. Eu posso te ensinar o Rasa Tattva. Vem aqui. Por que você está indo lá? Eu sou o maior Rupanuga. Bhaktivinoda Thakur diz, esses que se identificam como Rupanugas, eles são almas caídas. Eles são completamente caídos. Eles não podem salvar a si próprios e o que falar de salvar os outros. Bhaktivinoda Thakur diz que Rasa Tattva não é algo que possa ser ensinado. Ninguém pode ensinar Rasa Tattva para você ou para mim. Não é possível. Rasa Tattva é algo auto-manifesto. Eu não posso ensinar Rasa Tattva para todo mundo. Não posso te ensinar Rasa Tattva. Não é possível. Rasa Tattva pode surgir automaticamente dentro do seu coração, desde que você esteja alinhado com o Guru Varga. Bhaktivinoda Thakur diz, se alguém chama, olha, vem até mim, eu posso te ensinar o Rasa Tattva, esteja certo que eles são enganadores. Esteja certo que eles são enganadores. Eles não são pregadores, são enganadores. Dessa maneira, tem uma grande complicação no mundo inteiro. Quem é que é genuíno? E quem não é genuíno? Quem é que pode identificar? Se alguém me perguntar qual é o maior problema hoje em dia no campo devocional, qual é o maior problema mais crítico hoje em todo o mundo, é este problema.
Nós estamos confusos, nós não conseguimos entender quem é genuíno, quem é falso, tudo parece muito bem. Porque nós estamos prestando atenção em glamour, posição, então nós somos enganados por Mayadevi. Mayadevi está sempre lá, disposta a te enganar. Mayadevi está sempre pronta para te enganar. O que fazer? Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz que no nosso campo devocional nós podemos ver muitas pessoas usando tilaka, mala. Ok, eles aceitam algum guru, não sei que tipo de guru eles estão aceitando. Antes de aceitar um guru, existem muitas instruções dadas pelo Guru Varga no Hari Bhakti Vilasa, mas quem é que está seguindo quem? Todos nós somos reis no nosso próprio reino. Amra sobai raja amaderi raja rajotre. One writer wrote one poem. Tem um escritor que escreveu este poema, que diz: todos nós somos reis no nosso próprio reino, todos nós somos reis. Quem é que vai obedecer quem? Quem é Bhaktivinoda Thakur? Quem é Prabhupada? Quem é Kesha Goswami Maharaj? Essa é a condição. Então, a situação é muito complicada. Nós estamos tentando dar o nosso melhor para salvar aquelas almas inocentes, mas a gente não pode dar nenhuma garantia. A gente pode dar uma garantia, mas nós não podemos garantir. O que você quer dizer com isso? Nós podemos dar uma garantia, mas nós não podemos dar uma garantia. Por quê? Nós não podemos dar uma garantia porque as divas são independentes. Swatantra, elas seguem a seu próprio humor caprichoso. Elas têm livre-arbítrio. Hoje elas podem me aceitar, amanhã elas podem me rejeitar. O que eu posso fazer? Não há nada a fazer. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Mas eu posso dar uma garantia. Sentado na Vyasasana, se alguém der a garantia, a sua garantia, se você puder prometer 100%, eu também posso prometer. Do contrário, eu não posso. Eu te disse há muito tempo atrás, um devoto em Vrindavana, eu estava fazendo parikrama sem conversar com ninguém, apenas cantando, e quando eu cheguei numa árvore onde Mahaprabhu se sentou, então um devoto que me conhece, me respeita, ele chegou em mim chorando e falou: Maharaj, eu fui enganado por meu Gurudeva, ele é um enganador, ele é um mau caráter. Esse devoto estava chorando e falando: Maharaj, eu acho que você pode me salvar. Eu acho que você pode me salvar. Ele falou isso. E eu falei: ok, se você pensa assim, se você tem 100% de certeza que eu posso te salvar, então esteja certo que você já está salvo. Se você acha que eu não sou enganador, então você já está salvo, não chore. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz: a maioria das pessoas no campo devocional usam tilaka, mala e tudo isso. E quem é que vai te impedir? Todos são livres para agir como quiserem. Depois disso, eles aceitam algum guru. E que guru eles aceitam, não tenho ideia. E eles estão cantando Harinama. Eles também estão seguindo Ekadasi, etc. E vários votos eles estão seguindo. Jamastami, Radhastami, estão seguindo esses votos. Mas eles não estão pensando sobre o ponto mais importante. Se eles estão cometendo alguma ofensa aos pés de lótus de Bhaktidevi ou não. Nisso eles não estão pensando. Nós estamos desfrutando da nossa vida devocional, um desfrute material. Muitos devotos costumavam vir até Guru Maharaj e falavam: Maharaj, a gente está cantando Harinama, a gente está cantando Gayatri, estamos nos banhando no Ganga, tomando prashada, estamos fazendo peregrinação, recebendo darshana. Ainda assim não estamos desenvolvendo devoção. Qual pode ser a razão? Guru Padma costumava dizer: bem, vocês estão aqui no Dhamma, vocês estão no Dhamma, vocês estão cantando o Gayatri, vocês estão
tomando prashada. Vocês acham que estão tomando prashada? Porque sobre prashada, na época do coronavírus, eu expliquei em detalhes o que é a prashada. Prasado seva karite hoy sakala prapancha joy. I can conquer the whole world. Disse esse Kirtan, né? Eu posso conquistar todo mundo ao comer um pouquinho de prashada, enquanto você está comendo prashada até a garganta e não tem nenhum resultado. Então, se isso realmente é prashada, quem é que arranjou, quem é que cozinhou, quem é que ofereceu? Você deve buscar saber tudo isso, não comer como um tolo, como um idiota, fazer bhajana como um tolo, um idiota. Qual vai ser o resultado? Então, Guru Padma dizia, bem, vocês estão fazendo tudo, mas vocês não estão pensando. Se vocês estão cometendo alguma ofensa aos pés de lótus do Dhamma, vocês não estão pensando. Se vocês estão cometendo alguma ofensa aos pés de lótus do Harinama Prabhu, ou seja, são 10 tipos de ofensas, tem uma lista de 10 ofensas ao Santo Nome, vocês não estão pensando nisso. Você está indo para o Ganges com humor de desfrute, você fala, está muito quente, eu vou me banhar 3 vezes no Ganges. E se tiver frio, você fala, não, é melhor eu não ir para o Ganges. Então essa é a sua nishta, essa é a sua firmeza, esse é o seu amor pelo Ganges, certo? Mas, Ganga, como é que você deve se banhar no Ganges? Se você pensar que o Ganges é transcendental, Chinmoy, assim como Pundarika Vidyanidhi, ele costumava ir para o Ganga à noite, para que ele não visse nenhum lixo, nada sujo flutuando no Ganges, ou seja, algum cadáver boiando, e ele falasse, olha, está sujo, o Ganges está sujo. Dessa maneira ele agia. Assim, Pundarika Vidyanidhi, ele costumava ir para o Ganges para prestar reverências de noite. De dia ele não ia. E ele tinha tanta fé no Ganges, que enquanto ele adorava Shalagrama Shila, existe essa regra que de manhã, antes de cantar o Anik, Gayatri, antes de cantar Harinama, você não tem direito de beber nenhuma gota de água. Preste atenção. O que é que cada um está fazendo, eu não sou responsável por isso, mas essa é a regra. Você não pode beber nem mesmo uma gota de água antes de cantar o seu Anik. Isso também, ou seja, é melhor fazer de manhã antes que o sol nasça, Arunodoya, antes que o sol se nasça. Então você deve fazer isso. Mas Pundarika Vidyanidhi está fazendo justamente o oposto. Ele senta para adorar Shalagrama Shila, e aí ele pega uma garrafa de água do Ganges e bebe. Então ele está quebrando a regra. Na verdade, ele não está quebrando nenhuma regra. A concepção dele é uma concepção divina de que, se eu beber esta água do Ganges, eu posso me purificar, e assim eu posso ter a chance de adorar Shalagrama Shila de maneira absoluta, de maneira perfeita. É por isso que ele faz isso. Às vezes, algum devoto elevado, esses devotos elevados estão além de qualquer regra e regulação, mas isso não é aplicável para todos. Bhaktivinoda Thakur diz, o que existem em alguns casos especiais, ou seja, alguns devotos muito elevados, ou seja, por que eles agem dessa maneira? É algo que está além da nossa compreensão humana. Mas isso não pode ser aceito como uma regra geral prescrita no Shastra. Certamente, isso não pode ser aceito como uma regra geral no Shastra, que todos podem seguir. A regra é que você deve se levantar bem cedo de manhã, antes que o sol nasça, purificar o seu corpo, sua mente, sentar numa asana limpa, com uma roupa limpa, sem contaminação. E depois disso você pode se sentar, cantar o Anik, depois de fazer a Chamana, a purificação. Depois você deve cantar o Harinama. E então, se você puder adorar uma deidade física ou mental, você pode fazer. Assim,
você pode fazer o bhajana, manter a sua prática, e as suas regras, as regulações que você segue devem ser reguladas pelo Shastra. Tasma Shastra Pramanante Karya Karjo Vyavastha. Not that whimsical mind. Você não deve agir de maneira caprichosa. Ah, eu quero ir lá, quero ir em Puri, e vai. Eu quero ir para Vrindavana, e vai. Isso é a sua mente caprichosa. Dessa maneira, ninguém pode desenvolver Bhakti. Isso é um tipo de desfrute. Quando você vai a Vrindavana, isso é um tipo de gratificação sensorial, não é Bhakti. Quando você vai para Puri, quando você vai para Vrindavana, isso é um tipo de gratificação sensorial. Você não está indo sob a orientação de Guru Vaishnava. Eu posso te dar incontáveis exemplos, aqueles que fizeram Govardhana Parikrama todos os dias, mas eram contrários a Guru Vaishnava puros. Preste atenção. E não receberam nenhum resultado. Eles estão fazendo várias atividades erradas, atividades tão sujas que você não poderia nem imaginar. Atividades ilícitas, depois mataram alguém, mas esse homem costumava fazer Govardhana Parikrama todo dia. Eu conheço. Eles não confessam isso. Mas quando eu ficava lá em Vrindavana, na verdade, quando eu ficava lá no Surya Kunda, então um devoto foi lá e ele costumava fazer o Parikrama e ele mantinha uma deidade de Giriraj no quarto dele. E ele falou, olha, meu irmão é um comerciante e ele considera Giriraj o seu patrão. Ele brincava assim, mas depois ele acabou assassinando um homem. Como é possível? Alguns dias atrás isso. Não posso falar o nome dele. Eu estou certo que ele me vê como um inimigo. Externamente ele não fala nada. Mas ele costumava ir e se misturar com todas aquelas pessoas, sarradias, babadis. Essa é a condição. Então, não é que você está fazendo Govardhana Parikrama e você vai obter o resultado. Não é assim. A aprovação de Gurudeva é o fator mais importante. Se você não está recebendo a aprovação do Guru Varga, você não pode esperar nenhum resultado. Também tem outro ponto. Talvez você não esteja fazendo bhajana, você não tem nenhuma conexão com bhajana. Tudo bem, você é um materialista. E aí você está orando aos pés de lótus de Giriraj Maharaj. Ó Giriraj, eu gostaria de arranjar o casamento da minha filha. Ela não conseguiu se casar. O meu filho não conseguiu um emprego. São desejos materiais. E aí Giriraj pensa, olha, pelo menos eles não cometem nenhuma ofensa. Pecado, quem é que não comete pecado? Então, de toda maneira, eles estão fazendo Parikrama de Giriraj Maharaj e alcançam algum resultado. Ou seja, um homem materialista pode ir lá e falar, olha, por favor, resolva essa situação. Sim, isso acontece. O irmão do nosso Rago, ele estava num grande problema. E aí Rago falou, ok, você pode vir e distribuir alimento um dia para os sadhus, para os devotos. E aí ele fez isso e resolveu os problemas materiais dele. Mas nós não queremos utilizar Giriraj como nosso servo. As pessoas materialistas, elas são inocentes, elas não têm Sambandha Gyana. Este é o ponto mais vital. Ou seja, depois de desenvolver Sambandha Gyana, o conhecimento da sua posição em relação a todas as coisas, aí se você fizer qualquer coisa, você pode ser punido. Mas suponha que você não tem Sambandha Gyana, você é inocente, você não tem ideia da sua posição, da posição dos Vaishnavas. E aí você faz Parikrama e fala, Govardhana, por favor, faça isso. Ou seja, você está pedindo algo material. Material é algo muito barato. Eu quero passar numa prova, eu quero um casamento. São coisas materiais, isso pode ser concedido. Mas aqueles que entram no campo devocional e cometem muitas ofensas, fazem absurdos, como eles podem ser desculpados por Bhagavan? Esta é a condição. Então, Bhaktivinoda Thakur diz, bem, eles estão fazendo tudo, mas eles não estão pensando
que eles estão cometendo ofensas aos pés de lótus, de Bhagavan, do Dham, do Nama, dos Vaishnavas, de Ganga. Eles não pensam nisso. É por isso que o progresso deles está estagnado. Eles não estão progredindo, estão estagnados. Prabhupada costumava dar um exemplo, como um grupo de casamento, que eles estavam indo para chegar no casamento no horário marcado, e o casamento era de madrugada, talvez 1h, 2h da manhã, e aí o grupo partiu para ir. Mas aqueles barqueiros estavam bêbados e fumavam cannabis, vinho, tudo isso, e depois pegaram os remos e começaram a remar. Mas eles não perceberam que o barco não estava saindo do local, e a noite inteira eles remando. E aí, quando os pássaros começaram a cantar, eles falaram, o quê? Já está de manhã e a gente não chegou no casamento? Porque o casamento, se uma filha, se essa mulher, ou seja, se o homem que iria casar com ela não chega no casamento no horário, isso se chama Lagnavrasta, ou seja, ninguém mais pode se casar com aquela mulher. É um grande problema, mas eles não chegaram lá. E aí, o que aconteceu? Eles viram, olha, a gente está no mesmo local de onde a gente nem saiu do lugar. Por quê? Eles não tinham desamarrado a corda que estava segurando o barco ali no porto. Então, a gente não está desamarrando os nós, ou seja, os anartas, o falso ego. Nós estamos amarrados firmemente ali. No momento que a gente pode cortar, se livrar dessas amarras, aí a gente pode progredir. Não do contrário. Esta é a condição. Então, o que falar de Rupanuga Bhajana, que é algo muito elevado. Atualmente, eu não sei, aqueles que estão pregando, o que é que eles estão fazendo. Muitas vezes eu falei, olha, o que vocês estão pregando? Por favor, me permitam ouvir, eu quero aprender algo. Muitas vezes eu falei em Harikatha aberta, eu falei para os acharyas que estão pregando, falei, olha, o meu pedido aos seus pés de lótus, por favor, me enviem algo, para que eu possa ouvir a sua pregação. Mas até agora nenhum me enviou nada. E, ao mesmo tempo, se alguém receber alguma dica de que ali pode haver Harikatha, eu posso ir lá, eles vão impedir, eles vão fazer uma pregação equivocada, eles vão apresentar a coisa de tal maneira, eles vão apresentar o fato de tal maneira que as pessoas vão ficar enojadas com aquilo. É aquilo que Prabhupada falou em Bengali, não é? Balo jodi na korte pari to mondo korte pari. Ekhon ki dibi tai bol. I cannot do any good to you. Ele diz, eu não posso te fazer nenhum bem, mas eu posso destruir tudo. E agora, que pagamento você pode me dar? No nível político também. Se houver algum homem honesto, eles podem ser expulsos, rejeitados. E se houver um homem muito corrupto, fazendo milhares de crimes, e as pessoas começarem a se revoltar contra esse homem, as pessoas quiserem rejeitar esse homem, o que o ministro faz? O ministro tira esse homem daquela posição e coloca ele em outra posição ainda mais elevada. Ou seja, ele dá uma promoção para aquele homem, sabe? Dá uma promoção para ele. Ele deveria ser morto. Ele deveria ser condenado à morte, mas ele é promovido. Ok, o público está revoltado com ele, então eu tiro ele dali e promovo ele a uma posição mais elevada. Essa é a condição. Como é que a gente pode esperar honestidade? Até mesmo honestidade. O que falar de devoção? A gente não pode esperar nem mesmo honestidade aqui neste mundo material. Esta é a condição. Prabhupada contou uma história muito interessante. Prabhupada diz, havia um rei muito piedoso, um rei muito bom, e ele cuidava de toda a população do reino dele. E o rei tinha uma amizade muito boa com um pandita, um erudito.
ele tinha uma boa amizade com o Pandita. E esse Pandita era um Pandita muito bom, de um coração bom, um Brahmana. E o rei sempre conversava com esse Pandita sobre o que fazer, o que não fazer, porque nós sabemos que, de acordo com as instruções das Escrituras, se você vai fazer qualquer coisa, sempre há uma possibilidade de fazer algum erro. Então, por isso que ele conversava com seu conselheiro. E aí o que aconteceu? O Pandita vinha e o rei sempre se consultava com ele. Vários reis, Vikramaditya fazia isso, Ramachandra mesmo fazia isso, Bhagavan Sri Krishna também agia assim. Este é o sistema. Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj, quem é que não? Todos costumavam se consultar com os Shastras, o que fazer, o que não fazer. Então, naturalmente, os ministros, eles não tinham oportunidade de agir de maneira corrupta. E ficaram cansados. Olha, a gente não pode enganar o rei por conta desse idiota, esse Pandita. Ele não era um idiota, ele era um bom homem. Então, eles fizeram uma trama. O primeiro-ministro ou aqueles ministros fizeram um plano, falaram, olha, de hoje em diante, a gente não vai permitir que aquele Pandita entre e se encontre com o rei. E aí, quando o rei perguntar, o que a gente pode falar? Ah, a gente fala que ele morreu. Ou seja, primeiro a gente fala que ele ficou doente, e depois de um tempo, se o rei ficar muito preocupado, a gente fala que ele morreu. Dessa maneira. Então, o nome desse Pandita é Bhagavan, Bhagavan Pandita. O nome desse Pandita é Bhagavan. Eles não deixavam ele entrar no palácio. E aí o rei pensou, onde é que está o meu amigo, o meu Pandita? E eles falaram, olha, Maharaj, ele está muito doente. Ah, é? A gente pode ir, a gente pode enviar um médico ayurvédico. E eles falaram, ah, na verdade ele foi para bem longe para se tratar, para se recuperar. Ah, ok, então o que fazer? Depois de algum tempo, alguns dias depois, Bhagavan Pandita estava muito triste, né? Falou, olha, eu não posso me encontrar com o meu amigo rei. Ele não tinha interesse em posição, em dinheiro, nada, tinha um coração muito bom. Um dia, o rei estava saindo numa procissão com música e cavalos, e naquele momento, o rei estava indo com cavalo, carroça, instrumentos musicais e tudo mais. Os ministros foram, o rei estava lá, debaixo de um guarda-sol e tudo mais. E, de repente, o Bhagavan Pandita pensou, agora eu vou ter a chance, agora eu vou ter uma chance de encontrar com o rei. Mas os ministros são muito espertos, eles fizeram um cordão, eles fizeram uma barreira humana para que ele não pudesse entrar e se aproximar do rei. Fizeram uma linha de homens, outra linha, e aí Bhagavan falou, o que eu posso fazer? Eu não consigo me aproximar. Por fim ele pensou, ok, o rei vai passar por aqui, aí eu posso subir nessa árvore, e lá de cima eu vou gritar, ó rei, eu estou aqui, o seu Bhagavan Pandita está aqui. E aí Bhagavan Pandita subiu na árvore, e lá de cima ele começou a gritar, rei, eu sou o seu Bhagavan Pandita, estou aqui. E aí os ministros olharam e falaram, Bhagavan Pandita está lá na árvore? E o rei falou, olha, você falou que ele tinha morrido? E eles falaram, sim, ele morreu, aquele é o fantasma dele, na verdade, é um fantasma. Ele não é Bhagavan Pandita, na verdade é um fantasma. Então, rei, vamos embora rapidamente, vamos sair daqui. Dessa maneira, o rei foi enganado pelos ministros. Então, Prabhupada escreveu que, pela trama dos ministros, eles transformaram Bhagavan Pandita, que era um bom homem, num fantasma. Quiseram apresentar ele como um fantasma. Essa é a condição. Então, você siga falando a verdade absoluta. E quem é que vai prestar atenção? Siga falando. Quem é que vai prestar atenção? As pessoas não vão permitir. Também, eu também não permito que todos venham. Eu prefiro falar diante de pessoas limitadas. Então, o que fazer? Essa é a condição hoje em dia.
Então, eu gostaria de falar muitas coisas sobre o Rupa Nuga Bhajana, mas aqui, o Chaitanya Charitamrita, você se lembra que eu estava falando ontem de como Bhagavan envia todos os seus representantes de tempos em tempos, onde, como, de qual maneira, isso depende do desejo de Bhagavan. Assim como o nosso Haridas Thakur, ele nasceu em Burangaon, que hoje em dia é em Bangladesh. Também ele nasceu numa família de muçulmanos. Alguns nasceram em castas muito baixas, alguns nasceram em famílias baixas de comerciantes, ou em famílias kshatriyas, ou em famílias de brahmanas. Depende do desejo de Bhagavan. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami diz, Anantadeva, Shivaji Maharaj, Virinti, Brahma, todos os rishis, todos eles nasceram nesta terra antes de Bhagavan nascer, quando Bhagavan nasceu, depois que Bhagavan nasceu, e até depois que Bhagavan tinha partido. Tudo isso depende da situação. Na situação apropriada, Bhagavan vai arranjar as coisas de acordo. Bhagavad Rupe Janma Haila Savar. Only Krishna have information. Apenas Krishna sabe, e ninguém sabe todos esses arranjos para ajudar Lila Pushti, ou seja, para a nutrição da Lila. Para a nutrição da Lila, Bhagavan age assim. Às vezes, ele nasce, ela nasce ali. Assim acontece. Alguns nasceram em Navadvip, alguns nasceram em Chattagram, onde hoje é Bangladesh, alguns nasceram em Bangura, Brigum, alguns nasceram em Orissa ou em Assam, Srihatta. Mas, no fim das contas, aquele imã absoluto, sobre o qual eu estava falando ontem, esse imã absoluto atraiu todos, de todos aqueles locais. Eles sentiram essa atração, esse magnetismo desconhecido, essa força desconhecida atraindo eles, e vieram se encontrar com seu Prabhu e foram ajudar a nutrir a Lila. Nanasthane avatirno hoila bhaktagan, navaddive ashi hoila savar milon. All going to come in group. Todos eles vieram e se encontraram aqui com Bhagavan. Sarva Vaishnava Janmo Navadip Dhame Kono Mahapriyo Daser Janmo Annasthane. Some taking birth in other places. Alguns nasceram em outros locais. Srivas Pandita e o irmão dele, Shriram Pandita, Sri Chandrasekharacharya também, Trailokya Puja. Eles são adoráveis nos três mundos, Swarga, Mata, Patala. Vocês podem se lembrar do verso com o qual eu comecei, ele é muito importante. No Srimad Bhagavatam, no 11º canto, Kaluna Rajan Jagatam Param Gurum. It is really strange. É realmente estranho que em Kali Yuga as pessoas não têm interesse em adorar Bhagavan, enquanto Ele é o Senhor Supremo onipresente. Ele é a essência de tudo. Ele tem tremendo amor pelas divas. Nós não podemos nem imaginar quanto amor Bhagavan tem. Guru Padma costumava dizer que Gauranga e Nityananda estão assim, nessa posição, chamando, venham, venham até mim, mas ninguém quer vir. Eles chamam, o Guru Varga está chamando as divas, e as divas não querem, elas querem ir para a Maya, pular no fogo. Esta é a situação.
Então não há nada a se fazer. Nós não podemos pressionar nenhuma diva. Nós temos o direito de amar as divas. Nós podemos mostrar para aquelas divas, nós podemos mostrar o caminho para elas. Este é o caminho. Veja, um homem muito rico, tem muito dinheiro, posição, tudo isso. Mas até mesmo a casa que ele morava custava crores de rupees. Ainda assim, ele abriu um consultório de dentista e está ganhando pelo menos 2 ou 3 lakhs. Veja só, que tipo de fantasma tem na cabeça dele. Ele está lá ganhando mais dinheiro, em Jalandhar. Eu estou falando a verdade, eu não tenho nada a esconder. Ele é um dentista, um bom dentista. Depois disso ele decidiu, porque a esposa dele era muito perigosa. Ela queria desfrutar da vida. Ela ia para diferentes hotéis de noite e soprava o dinheiro. 10 mil, 20 mil por noite, essa era a esposa dele. Então o marido é controlado pela esposa e aí ele decidiu abandonar a Índia. Ele é o irmão do nosso Raghu. Ele decidiu ir para o Canadá. E quando eles quiseram me consultar, na verdade o Raghu quis me consultar, o irmão não quis. Talvez ele me respeite um pouco. E eu falei, olha, é melhor não ir, ele tem dinheiro suficiente, tem uma casa, o que mais você precisa? Mas lá no exterior ele pode ter uma permissão de fazer o que quiser. É por isso que as pessoas querem ir para o exterior. Essa é a razão. Estou dizendo 100%. Aqui, diante de mim, eles não podem fazer o que quiserem. Eu vou identificá-los. O que é que você está fazendo? Então, eles preferem ir para o estrangeiro. E aí ele foi lá. Quer se tornar um dentista lá no Canadá. E para ganhar mais dinheiro. O que você pode fazer com mais dinheiro? Até um certo limite. E agora ele está estudando astrologia, tudo isso. Ele é muito inteligente. Está estudando astrologia. E depois disso ele falou para o irmão dele. Olha, você escolheu o caminho certo. Você está seguindo o Baba. Ele falou. Olha, você está seguindo o caminho certo, de acordo com a astrologia. Você está certo. Eu estou errado. E agora, o que fazer? Esta é a condição. Então, por um arranjo, por uma trama daqueles demônios, Shuddha Bhakti, a devoção pura, está praticamente confinada num certo local. E eles não permitem que isso se propague. Eles não podem permitir. O que é que você pode fazer? Você não tem dinheiro, influência social. E se você fizer, eles podem tentar te matar. Claro, eles não podem te matar. Bhagavan está te protegendo. Mas, de toda maneira, eles não vão permitir. Do contrário, em cada quarto de todos os Vaishnavas, seja Vaishnavas iniciantes, intermediários, todos eles deveriam estar ouvindo esses Harikathas, mas eles não permitem. Se o Harikatha estiver tocando lá, o comércio dele vai falir. Então eles não permitem. Eles gostam de comércio, são comerciantes, disfarçados de sannyasi, disfarçados de acharya, eles gostam de dinheiro. Eles estão cruzando, superando o limite de Ravana e Kumbhakarna também. De toda maneira, Srivas Pandita e Shirama Pandita e Si Chandrasekhara, Trailokya, eles podem ser adorados em todos os 3 mundos. E Murari Gupta, a gente ouviu o nome de Murari Gupta. Murari Gupta é um médico ayurvédico. Até Mahaprabhu foi lá receber um tratamento. Ele falou, olha, o meu fígado não está bom. Eu estou sentindo algum problema, estou sentindo uma dor. E aí Murari Gupta deu um remédio para ele. Este Murari Gupta, que por um lado ele é um médico ayurvédico e por outro lado ele é um médico transcendental, um médico divino. Veja só. Este Murari Gupta. Se Murari Gupta for te tratar, você pode ser curado da doença material e da doença do enredamento material também, facilmente. So, Babarag Vaidyo Murari Nam Jar Sri Hatte Sab Vaishnaver Avatar.
in Srihatta, at present Bangladesh, em Sri Hatta, que hoje em dia é em Bangladesh. undivided India, very long. Naquela época, a Índia estava não tinha sido dividida. Hoje ela foi dividida. Aqueles traidores quiseram quebrar a Índia para os seus interesses pessoais. É o mesmo caso. Apenas pelo interesse pessoal, eles querem destruir todo o mundo devocional. Apenas por isso. Eles apenas querem proteger o seu Labha, Puja Pratista. Por isso, esse fim tão barato, eles querem destruir tudo. Esta é a condição. Pundarik Vidyanidhi Vaishnava Pradhan, who is Vishwanu Maharaj in previous life. E Pundarik Vidyanidhi, o grande Vaishnava, que na lila anterior era Vrishabhanu Maharaj, na Krishna Lila ele era Vrishabhanu Maharaj, ele nasceu como Pundarik Vidyanidhi, Vaishnava Pradhan. Chaitanya Vallabh Datta Vasudev Nam, all they are took birth in Chatigram. Todos eles nasceram em Chattagram. They manifest there. Eles se manifestaram lá em Chattagram e em Buran. Eu já disse que hoje em dia é em Bangladesh. Haridas Thakur nasceu em uma família de muçulmanos. Dessa maneira, existe um Dham, uma morada sagrada que é conhecida como Ekachakragram. Mas, na verdade, se diz Ekachakra Gram significa vila, mas, na verdade, é Ekachakra Dham. So, Rar Majhe Ekchakra Name Ache Gram, Johi Avatirno Nityananda Bhagavan. They are Nityananda Bhagavan. Então, ali em Ekachakra, Nityananda Bhagavan, Anantadeva, nasceu, filho de Harai Pandita. Harai Pandita é um brahmana muito puro. Shuddha Vipraraj. Sarvo Pita Tane Kwahe Pita Vyaj. So, Sarvo Vyatam. Então, Anantadeva, ele aceitou ele como seu pai. Quem é? Radai Pandita. Nityananda Prabhu. Está falando sobre Nityananda Prabhu. Kripa Sindhu Bhakti Data Sri Vaishnav Dham. Vaishnav Dham? Vaishnava Dham? Não entendi o que significa Vaishnava Dham. O que é que significa? Dham, de acordo com o dicionário, a enciclopédia, aquela grande enciclopédia de sânscrito e bengali, Dhamma significa refulgência, brilho. E Brahma também, Dhamma, né? Significa fonte. Tem vários significados para essa palavra Dhamma. Então está certo que ele é Vaishnava Dhamma. Por quê? Porque todos os Vaishnavas vêm dos pés de lótus dele. Então, Anantadeva é o Dhamma. Realmente, ele é o Dhamma. Kripa Sindhu Bhakti Data Se Vaishnava Dham. So, all Vaishnavas, então, todos os Vaishnavas, eles vêm dos pés de lótus de Nityananda. Isso é muito natural. Quem quer e onde quer das 4 Sampradayas, não apenas na nossa Sampradaya, em qualquer Vaishnava, Acharya autêntico que exista, nas 4 Sampradayas, todos eles vêm de Anantadeva Balaram, dos pés de lótus de Anantadeva Balaram. Então, Kripa Sindhu, ele é um oceano infinito de misericórdia, de compaixão. Nityananda Prabhu, ele tem um compromisso. Eu prometo para você que eu posso te ajudar a superar este mundo material. Talvez você seja caído, não há problema, mas ainda assim, Nityananda Prabhu e os seus representantes, eles dizem, eu posso te salvar. Este é o compromisso perene dele, você sabe. Atoba sansaram buddhitaranadayo mailage. The whole responsibility. Toda a responsabilidade por você é minha. Eu posso te ajudar a atravessar esse mundo material. Desde que você diga, Jai Gaur, Jai Satinand, Gaur Hari. Você só precisa falar isso. Eu só quero essa doação. Amare kiniya laho bhajo Gaur Hari. Eto boli Nityananda bhume gauri jai. Sonaro parvata jano. Singing or not?
Você está cantando ou não? Você está cantando sempre os mesmos kirtana, todo dia. Você não canta kirtana, seus idiotas. Vocês devem cantar novos kirtanas sempre. Kripa Sindhu Bhakti Data Sri Vaishnav Dham Rade Avatirna Hoila Nityananda Ram. That Nityananda Ram, Balaram. Então, este Nityananda Ram, Balaram, nasceu ali. Depois disso, quando Nityananda nasceu, então todos os semideuses, Rishimunis, vieram do céu e jogando chuvas de flores de Nandakanam. Ou seja, tem esse local, um jardim muito belo no Himalaia. É um local que ele foi feito plano. Se chama Pavali. Se chama Pavali. Quando eu fui para Badrinarayana, Badrinarayana eu fui muitas vezes, mas quando eu fui para Kedarnath, algum suposto sadhu, ele falou, olha, Pavali é muito perto aqui, mas eu não tinha tempo para ir lá. Lá se chama, é um jardim celestial, é conhecido como jardim celestial, e lá existem todos os tipos de flores. Todos os tipos de flores tem lá. Qualquer flor que estiver disponível no mundo inteiro, todas as espécies você encontra lá. É maravilhoso aquele local. Então, Jaya Jayo Dhani Puspa Varishan, when Nityananda took birth, quando Nityananda nasceu, esses semideuses lançaram chuvas de flores. Maha Jaya Jaya Dhani Puspa Varishan, Sangope Devata Gane, Koilen Takhon. Todos os semideuses, eles coletaram flores desse local do Nandankanam, esse jardim celestial, e lançaram chuvas de flores para Nityananda e Balaram que estava nascendo ali. E daquele dia em diante, a mesma coisa que as Gopikas quiseram dizer para nós. Quando Krishna sumiu, quando Krishna foi embora do local da dança da raça, elas começaram a chorar a noite inteira e estavam buscando, procurando Krishna. Naquele momento, a Gopi Gita se manifestou, essa canção das Gopis. E ali eu já disse, as Gopikas, elas disseram, se você separar as palavras de acordo com as regras gramaticais, Jayati te dhikam janmana braja srayat indira shashadatrahi daita dikshutam dikshutabhuka toidhita shabho swang vichinbate. In the beginning, first line. Então, no começo, na primeira linha, ela diz, Jayati te adhikam janmana brajo. Quando você nasceu em Vrajadam, então algo muito especial aconteceu. Todo o ambiente, todos os rios, os lagos, as colinas, o campo, tudo começou a dançar. Assim que você nasceu, é como se toda a natureza tivesse começado a dançar. Eles não conseguiam parar de dançar, é um milagre. As flores, tudo, o ar, tudo ficou muito agradável, com um ambiente transcendental. E está escrito, Jayati te dikam janmanabhajo srata indira sashadatrohi. É como se Lakshmi Devi, é como se Lakshmi Devi estivesse decorando o Dhamma de tal maneira. Ok, ali é Vrindavan Dham, mas assim que você nasceu, parecia que ela estava decorando Vrindavan Dham de tal maneira que ela ficou ainda mais atrativa. Essa Indira, Indira é uma palavra geral que se remete a Lakshmi Devi. Mas você acha que ela é aplicável para Lakshmi Devi aqui?
Aqui ela está se referindo a Sarva Lakshmi. Moi. Todas as Lakshmis, elas vêm do pé de lótus de Radharani. Então, certamente, aqui se refere àquela Radharani. Sarva Lakshmi. Então, Radharani está lá decorando o Dham, porque o meu Prabhu pode vir, eu posso servi-lo. Então, todas essas são indicações de que os semideuses podem compreender. A gente não consegue compreender. Assim, Jaya Jayo Dhani Puspavarishan Sangope Devata Gane Koilo Takan. All demigods, they started. Todos os semideuses começaram a jogar chuvas de flores e dali em diante, daquele dia em diante, todo o entorno de Radhadesh, não apenas Eka Chakra, até hoje isso. Você pode se lembrar, você e eu fomos àquele local, em Birgum, e quando a gente foi, eu fiquei olhando, a natureza é tão bela, tem essa influência ali. E eu falei Harikatha, Eka Chakra estava ali, e o ar soprava em cima de Eka Chakra e vinha na minha direção. É muito maravilhoso, tem um sentimento especial. E daquele dia em diante, parece que algum bom auspício supremo surgiu. Dali, daquele dia em diante, e também, quando os Panchapandavas estavam no exílio, eles foram para Eka Chakra. Seidin hoite rar mandal sakal, puno puno varite lagilo sumangol. Trihute, Trihatto, Paramananda Puri was a friend of Sriman Mahaprabhu. E aí ele fala de Paramananda Puri, que é um amigo de Mahaprabhu. Ele é Arjuna, Paramananda Puri é Arjuna. Ele nasceu em Trihata e em Nilachal. Todos eles vieram para Nilachal. De diferentes locais eles vieram e se reuniram para se encontrar com Sriman Mahaprabhu, que era como uma atração magnética. Em Navadvipa eles também são Vrajavasis, e eles são Vrajavasis. Aqui também são considerados Vrajavasis, moradores de Vrindavana. Ganga tir punyasthan sakal thakite Vaishnav janmae kono saucho desete. Então, embora haja o Ganges, Yamuna, Sarasvati, bem, os Vaishnavas podem nascer nesse local. Por que os Vaishnavas nasceram tão longe? É pelo desejo de Bhagavan. Então aqui está escrito que onde não há o Ganges, não há o Yamuna, não há o Sarasvati, ainda assim, por que Bhagavan arranjou? Por que Bhagavan fez os Vaishnavas nascerem lá? Ou seja, locais muito pobres. Por que é que Bhagavan fez com que aqueles Vaishnavas nascessem em locais remotos, onde o Ganges não flui, não tem nenhuma pureza lá? Então, tudo isso depende do desejo de Bhagavan. Bhagavan quer fazer algo. Por que é que Srila Sadananda Swami nasceu na Alemanha? E ele costumava chorar. Eu poderia ter nascido na Índia, mas Prabhupada falou, não chore, pare com isso. Você nasceu lá, e é por isso que você está desenvolvendo essa intensidade interna. Suponha que se você tivesse nascido aqui na Índia, em Bharata, você teria aprendido algo errado em nome do Dharma, umas concepções mundanas. Então, eu precisaria de muito mais tempo para cortar essas concepções negativas. Eu precisaria de muito mais tempo para cortar essas concepções erradas que você teria aprendido ao nascer na Índia. Então, é muito bom que você veio direto e se encontrou comigo e diretamente você vai receber os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, não chore, isso é melhor, é um arranjo de Bhagavan. Você nasceu lá e é por isso que você está dando mais atenção aos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Então não chore.
E você deve rasgar todos os seus diplomas de doutorado, todos os seus certificados que você recebeu deste mundo material, você deve cortar, rasgar e jogar no oceano. Jogue tudo no oceano e aí volte até mim. Aí eu posso falar sobre os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, mas não chore dessa maneira. Ganga tir punno sthan sakal thakite Vaishnav janmahe kono socho deshete. Apane hoila avatirno Ganga tire Gauranga Mahaprabhu himself took birth at the bank of Então, o próprio Gauranga Mahaprabhu nasceu na margem da confluência do Ganga, Yamuna e Sarasvati, e todos os seus associados eternos, seus parshadas, alguns nasceram em locais remotos, alguns nasceram por perto. Je deshe Ganga Harinam Varjito, those remote places. Então, aqueles locais remotos, onde o Ganges não flui, onde ninguém canta o Harinama, onde os Pandavas nunca pisaram. Está escrito em Bengali, os nossos pais e avós costumavam dizer, em Bengali, vocês não vão entender. Eles dizem Panda Varjito. É um termo comum que se diz, uma expressão que significa onde os Pandavas nunca foram, quando eles estavam no exílio. E as pessoas pensam, aqueles locais são inúteis, não tem nenhum valor ali. Então, onde o Ganges não flui, onde ninguém canta o Harinama, onde os Pandavas nunca foram, então Krishna, por sua misericórdia incondicional, ele quis fazer com que aqueles grandes devotos nascessem lá. Bhagavan instruiu eles a nascer nestes locais de propósito, para purificar aqueles locais, o entorno daqueles locais. Assim, Sheshab Jivere Krishna Vatsal Hoya Sheshab Jivere Krishna Vatsal Hoya, out of his causeless mercy, por sua misericórdia incondicional, por todas as almas condicionadas de propósito, Bhagavan fez com que aqueles grandes devotos nascessem nestes locais para a emancipação de todo este mundo. Sansar Tarite Sri Chaitanya Avatar. Chaitanya Mahaprabhu like to deliver the whole world. Chaitanya Mahaprabhu, ele quer libertar o mundo inteiro. Chaitanya Mahaprabhu, ele quer salvar o mundo inteiro. Sri Chaitanya Avatar apane simukhe koriyachen angikar. Sriman Mahaprabhu himself, Sriman Mahaprabhu, o próprio Sriman Mahaprabhu declarou que eu vim neste mundo material para salvar todas as almas condicionadas. Mahaprabhu falou isso. Sansar Tarite Sri Chaitanya Avatar apane he himself wanted to confess this. Então, ele mesmo confessou este ponto, essa verdade secreta, que eu vim neste mundo material para libertar todas as almas condicionadas. Aqueles locais não são bons. Até mesmo nós não gostaríamos de ter nascido em um local onde o Ganges e o Yamuna não passam, Javé, os rios, não há nenhum templo, onde não há nenhum Vaishnava. O que você pode fazer nesses locais? Você não tem nenhum sinal de Bhagavan. So, Socho Deshe, Socho Kule, Apan Saman, Janmaya Vaishnave, Sabare Korentran. This way, dessa maneira, Bhagavan fez com que os devotos nascessem ali, lá. E aí, naturalmente, onde os devotos nascem, todos os demônios podem receber algum benefício, assim como o Prahlada Maharaj, ele nasceu ali, na família de Hiranyakashipu, e essa foi a razão pela qual Nishinra Bhagavan disse que as próximas 21 gerações seriam libertadas.
Então está confirmado no Shastra. Então, Socho deshe, socho kule, apon saman, janmaya Vaishnave, sabare karen tran. dessa maneira, isso é um tipo de técnica por meio da qual Bhagavan quer libertar todas as almas condicionadas. É um tipo de técnica. Jai deshe, jai kule, Vaishnava, avatare, tar prabhave lakho jojon nistare. What is a miracle Siddhanta? Então, que Siddhanta milagroso é esse? Vrindavan Das Thakur Mahasaya está falando. Aquele local no qual um Vaishnava puro nasce, centenas de milhares de quilômetros ao redor são purificados. Então, Jai deshe, jai kule, Vaishnava, avatare, tar prabhave by the influence, pela influência daquele Vaishnava que nasceu naquele local muito inútil, aquele local muito pobre, ainda assim, centenas de milhares de quilômetros ao redor são purificados pela influência de um Vaishnava. E o que falar de ver um Vaishnava, prestar reverências? Mas está escrito aqui que centenas de milhares de quilômetros podem ser purificados. Gangar paroshe hai paschade papan. If you can go and take bath in Diz esse Kirtana, se você se banhar no Ganges, se você tocar o Ganges, você é purificado. Mas ao ver um Vaishnava puro, imediatamente você sente uma reação no seu coração. De dentro do seu coração, Paramatma, a super-alma diz, olha, você veio para o lugar certo, não vá em nenhum outro local. Você veio para o local certo, não vá para nenhum outro local. De alguma maneira, de dentro do seu coração, você vai sentir essa inspiração. Então, centenas de milhares de quilômetros são purificados. E o local no qual os Vaishnavas vão, assim como o nosso... Quem é aquele que viajou por vários locais, Viduraji Maharaj viajou por todos os locais de peregrinação. E o Yudhishthira Maharaj falou, olha, você está viajando para locais de peregrinação para se purificar? É isso? Mas você pode purificar o mundo inteiro, ele falou. Você está indo para locais de peregrinação para purificar os locais de peregrinação. Você está indo lá para purificar os locais. Então, Yudhishthira Maharaj quis esclarecer este ponto. Bhavad vida bhagavataha tirthi bhuta swayam vibhu tirthi kurvanti tirthani santastena gadaprita. Bhavad vida bhagavataha tirthi bhuta swayam. You yourself is Mahabhagavata. Você mesmo é um Mahabhagavata. Você é um grande devoto. Você pode recarregar. Você pode recarregar, revitalizar os locais de peregrinação que estão perdendo o poder, você recarrega eles. Então, porque as pessoas ímpias contaminam aqueles locais, as pessoas sem coração contaminam aquele tirtha, aquele local de peregrinação, e aí um sadhu como você, um Mahabhagavata, vai recarregar esses locais de peregrinação. É por isso. So, bhavad vida bhagavataha tirthi bhuta swayam vibhu tirthi kurvanti tirthani shantastena gadavrita. Bhagavan is sitting inside your heart. Bhagavan está sentado dentro do seu coração, com sua clava, o seu lótus, todos os seus instrumentos. Então você pode purificar os 14 mundos. E você mesmo está indo para locais de peregrinação. Isso é muito estranho. Então, aqueles locais onde os Vaishnavas tocam, aquele local se torna completamente um local de peregrinação, ou seja, todos os locais de peregrinação se manifestam ali. Nós sabemos que os pés de lótus de Siguru, eles são a morada de todos os locais de peregrinação. Ainda assim, as pessoas querem ir para outros locais. Nos pés de lótus de Siguru, todos os locais sagrados estão. Ainda assim, as pessoas querem ir em outros lugares.
Se o Ganges estiver do seu lado, ninguém quer se banhar. Ou alguém pode querer, mas a maioria das pessoas falam, não tenho tempo. Enquanto os materialistas, eles vão para Haridwar, para Badrinarayana, Kedarnarayana, para se banhar no Ganges. Enquanto o Ganges está aqui do lado, e você pode se banhar, você fala, não tenho tempo, Maharaj. Ok, você não tem tempo. Bhagavan também vai falar, eu não tenho tempo para você, muito bom. Bhagavan também vai dizer, eu não tenho tempo para você. Então, যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়, সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময়। অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য রায়। So, নিজ ভক্তগণ অবতীর্ণ কইলা শ্রী চৈতন্য। So, Chaitanya Mahaprabhu wanted to arrange. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele quis fazer com que todos os seus devotos puros nascessem em vários locais, porque se todos nascessem em um só local, qual seria o benefício? Eles podem purificar mais locais. Então, eles nasceram em vários locais e, por fim, eles vieram para Navadvip para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, para nutrir a Gauranga Lila. E então, todos eles vieram para esta Navadvip Dham para se encontrar. Então, este local, Navadvip, nos 14 mundos, nos mundos infinitos, em nenhum local você vai ver um lugar tão puro, tão elevado, tão excelente como Navadvip Dham. Ainda mais elevado, mais glorioso do que Vrindavan Dham. Quem falou isso? O nosso Prabodhananda Sarasvati Pad. Ainda mais excelente. Então, eu tenho que parar aqui, porque tem o segundo Harikatha para começar, de toda maneira. Kalunarajan Jagatam Param Gurum Tilokunatha Natopad Pankajam Prayena Marta Bhagavantam Achyutam Jakshanti Pasanda Bhivinna Chetasa Vancha Kalpatursi ke pasin Patitanang Pavane Vaishnavyo Namo